Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos. Deus abençoe meus irmãos. Comecei aqui, amados, fazendo aqui iniciando uma live, mas deu aqui um probleminha técnico e tive que retornar novamente. Que Deus abençoe meus irmãos nessa tarde maravilhosa. Você que nos segue aí nessa live, nessa tarde. Com certeza que Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração. Eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com meus irmãos nessa tarde. Que o Senhor possa falar ao teu coração, falar com você, onde você estiver, no trabalho, em casa. Que Deus possa te alcançar com essa palavra. A palavra que eu trago nessa tarde, meus amados, uma palavra de milagres, uma palavra de confiança no Senhor, e que para tudo tem um tempo determinado, para todas as coisas tem um momento certo de Deus agir na nossa vida, e que você tome posse nesta tarde. A palavra que eu vou trazer para nossa reflexão nesta tarde está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Para a nossa reflexão, para entendermos que o nosso Deus, Ele é poderoso, que no momento dEle, na hora dEle, tudo acontece. Há tempo para todo propósito, há tempo para todas as coisas, que nós possamos confiar e esperar o tempo de Deus com paciência. O salmista Davi, ele diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nessa tarde, meus amados, eu convido você para meditarmos na palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, capítulo 5, para a nossa reflexão nessa tarde. Que você possa receber esta palavra no teu coração, confiando no Senhor, nas suas promessas. Pois a palavra de Deus, ela é fiel e não falha nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com você nessa tarde o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então fizeram assim e colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que o estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os companheiros que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que havia feito. De igual modo, também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Então, levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados, nessa tarde, essa palavra que
Deus colocou ao meu coração para nós compartilhar com você. É uma palavra de confiança, uma palavra de fé. Deus abençoe o evangelista Damião. Deus abençoe o evangelista Simões nesta tarde. E que essa palavra, meus amados, possa ir de encontro de você e você receba ela nesta tarde. O primeiro ponto que eu quero abordar juntamente com você é que o momento difícil de Pedro, como era pescador de profissão, ele e os seus companheiros, naquela noite ele passou uma noite frustrada, uma noite em que ele saiu de casa confiando que aquela noite seria uma noite de sucesso na pesca, seria uma noite de vitória, seria uma noite que ele retornaria para casa mais uma vez como das outras vezes que ele tinha o hábito de pescar e voltar para sua casa. Mas nesse dia, meus irmãos, aconteceu o imprevisto. Naquele dia, naquela noite, aconteceu ao contrário daquilo que Simão e os seus companheiros ali esperavam. E para que tudo aconteça na nossa vida, para um milagre acontecer, tem que haver um momento, tem que ter um momento também de frustração, quando tudo foge do nosso controle, das nossas regras, das nossas possibilidades. Aí é que nós esperamos vivenciar o milagre da parte de Deus, pois só Deus ele pode fazer milagre. Jesus ele chega naquela manhã na sua missão de ensinar, de pregar a palavra de Deus para os seus ouvintes. E foi onde Jesus encontrou o momento propício para transmitir, para verbalizar a palavra de Deus para aqueles que estavam seguindo a ele. E em meio a tantos barcos que ali estavam, naquele lago de Genezaré, Jesus observa tão somente para os 2 barcos que estavam ali. E ele escolheu justamente o barco de Simão, de Pedro ali. Queridos, foi coincidência não, porque Jesus é Deus, ele sabe as frustrações, as decepções. E Jesus ele atentou ali para o barco de Pedro, justamente porque Pedro naquela noite não tinha apanhado nada na sua pesca. E o momento em que Jesus chega para Pedro, eles encontram Pedro ali, lavando as redes para ir embora, decepcionados, frustrados. Mas eu quero dizer para você, no início dessa reflexão, que para tudo há um momento na nossa vida. Para tudo há um momento para acontecer as coisas quando nós confiamos no Senhor. Nós vivemos em tempos em que nós fazemos campanha, fazemos propósitos, oramos buscando a Deus e aguardamos que no momento certo Deus fará o milagre na nossa vida. E naquele dia, naquela manhã, Jesus ele chega, atenta para o barco de Pedro e pede para Pedro o seu barco emprestado para que ele entrasse no barco para pregar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus para os seus ouvintes. Jesus ele fala do amor de Deus, prega o evangelho para aquelas pessoas e devolve o barco para Pedro. E quando Jesus devolve o barco para Pedro, ele vem com a palavra de milagres, ele vem com a palavra para dizer para Pedro que valeu a pena o tempo que Pedro esperou e confiou em Jesus e deixar o barco ali com ele para Jesus usá-lo para pregar a palavra.
Jesus disse para Pedro: Pedro, volta para o mar, para as águas mais profundas, para o mar alto, e lançai as vossas redes. O que o Pedro fez, eu também falava a mesma coisa. Pedro falou da decepção, Pedro falou da frustração, Pedro falou do insucesso dele naquela noite. Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós lançamos a rede a noite toda e nada apanhamos. E aí vem a fé de Pedro em Jesus, a confiança na palavra de Deus, na palavra de Jesus naquela manhã. Pedro, ele falou para Jesus: ó, porque o Senhor manda, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia! Em outro texto do Evangelho, Jesus ele ensina para jogar à direita do barco. E para que nós possamos tomar posse nesta manhã, nessa reflexão, é que se nós obedecermos o que Jesus fala, se nós obedecermos o que Jesus manda fazer, nós teremos sucessos, nós teremos vitórias, nós seremos vitoriosos, meus irmãos. Pedro, ele obedece ali a palavra de Jesus e segue para lançar rede aonde Jesus mandou que ele lançasse, do lado direito do barco, nas águas mais profundas, no mar alto. Porque Jesus, ele, naquela manhã, exclusivamente naquela manhã, ele escolheu o barco de Pedro para Pedro vivenciar um milagre. Deus abençoe os irmãos que estão entrando na live, a irmã Roseli, irmão Ailton, Aline Oliveira, Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Toma posse desta palavra nesta manhã. E Pedro, naquela manhã, meus irmãos, ele confiou. Ele podia, naquele momento, dizer para Jesus: não, vou deixar para a noite seguinte, para essa noite vindoura agora. Mas Pedro sabia, ele tinha convicção que aquele que mandou, a palavra dele é fiel e é verdadeira. Se Jesus mandou, acontece. Se Jesus ordenou, vai em frente. Se Jesus falou, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que possa mentir. E eu quero que você receba nesta manhã esta palavra. O irmão João Carlos de Oliveira, Deus abençoe. Que você possa receber nesta manhã esta palavra. Aguarda o milagre do Senhor, aguarda o que Deus tem para você, a um tempo determinado. Aquela noite, temos certeza que o insucesso de Pedro corroborou para o milagre naquela manhã. E às vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações da vida para Ele mostrar o seu poder, meus irmãos, para Ele mostrar a sua força, a sua autoridade. Pedro era um pescador de profissão. E na profissão de Pedro ele falhou na sua ótica, na sua visão de pesca. Ele pensou que era mais um dia, uma noite de sucesso, era mais uma noite que ele ia voltar para casa pelos seus esforços. Mas em meio a essa profissão de Pedro, Jesus usou esse meio, essa frustração de Pedro para mostrar a Pedro o milagre que ia acontecer na vida de Pedro. Quem sabe para você nesta manhã que me ouve, as portas se fecharam, alguma situação na sua vida não está indo como você quer, tenha certeza, Deus está na situação. Não reclame, espere que Deus vai entrar com a providência, Ele tem a solução, Ele é a porta de saída para você. O que você precisa, Ele tem nesta tarde. O que você está precisando da parte do Deus Todo-Poderoso, Ele tem nesta tarde para você. Observe que Pedro ele falou: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele obedeceu. Ele teve uma pesca que antes ele não tinha pescado de tal maneira a quantidade de peixe naquela manhã. Não foi nem a noite toda. Às vezes a gente trabalha anos e anos
se esforça tanto e não consegue, porque ainda não chegou o momento do milagre. Eu quero lhe dizer nesta tarde, que é uma palavra de Deus ao teu coração. Aguarde o milagre do Senhor. Glória a Deus. Minha filha Aline está assistindo nesta manhã. Deus abençoe minha filha. Beijão no teu coração, que Deus te abençoe. E recebe esta palavra no teu coração, que é o momento de Deus. É o momento do milagre acontecer. Não desista, espera no Senhor. Davi diz: esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E agora os amigos que estavam em volta de Pedro, depois que Pedro ele foi e pegou essa quantidade de peixe, ele fez sinal para os companheiros ajudá-lo, porque era muito peixe, o barco quase ia a pique, quase se rompia a rede, porque a bênção do Senhor, ela é recalcada, uma medida recalcada, transbordante e sacudida. Eu quero ministrar na sua vida nessa tarde, que as bênçãos de Deus vai te alcançar, as bênçãos do Senhor vão ao teu encontro. Não desista. Espera Jesus entrar no seu barco. Espere a palavra de Deus, que ela vai se cumprir. As frustrações existem, as decepções existem, mas até Jesus chegar, quando Jesus chega, quando Jesus ele aparece na nossa vida, as decepções ficam de lado e nós começamos a vivenciar milagre. Pedro podia voltar naquela manhã para a sua casa com a palavra negativa, dizendo: não peguei nada, a noite foi frustrada, estou cansado. Mas não, ele voltou glorificando a Deus, dizendo: olha, o Senhor apareceu no meu barco nesta manhã e o milagre aconteceu. Vai acontecer milagre na sua casa, vai acontecer milagre de salvação, vai acontecer milagre de curas, de libertação, de transformação. Que eu estou falando de um Deus de milagre nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o mais importante, para nós terminar nesta manhã essa transmissão, essa pincelada da palavra de Deus, que tudo que Deus faz, pense nisso, observe, medite comigo nesta live, nesta tarde, que tudo que Deus faz é para aproximar o ser humano para perto dele. Tudo que Jesus faz é para trazer as pessoas para perto dele. Quando Pedro viu que o milagre foi grande, a primeira coisa, Pedro se aproximou de Jesus. Pedro se aproximou de Jesus e reconheceu que ele era um homem pecador. A nossa vitória está em nós reconhecermos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós erramos. É aí que está o sucesso, é aí que está a vitória. Pedro reconheceu que até aquele momento ele era pecador. E por isso ele se aproximou de Jesus, ajoelhou diante de Jesus. Podemos dizer que Pedro confessou: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Mas aí veio o amor de Deus, o amor do Senhor. Veio o amor de Deus naquele momento. Fala: Pedro, eu sei que você é pecador. Eu vim no teu barco nesta manhã porque eu tenho algo na tua vida. Aleluia. Tem pessoas que vivem milagre de Deus e pensam que é por um acaso. Não, querido, se Deus marcou a tua história com milagres, se Deus permitiu você vivenciar um milagre por tudo quanto que você passou, que dependeu de Deus, que Deus ele agiu na hora que você precisou, é porque Ele te marcou a tua história com milagre. E esse milagre é para você se aproximar dEle, não ausentar dEle jamais. Jamais você se ausentar dEle. Assim como Pedro, Jesus disse para Pedro: Pedro, de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe. Eu preciso de você, Pedro. Eu preciso de você, você agora vai ser o meu mensageiro, você vai ser pescador de homens. Eu vou usar você, Pedro. E você nesta manhã aqui foi alcançado por Deus. Você que já vivenciou o milagre quando tudo parecia perdido, quando o médico deu a palavra negativa, o diagnóstico saiu que você se desesperou, quando as portas se fecharam, quando tudo parecia perdido. Deus entrou na sua história, não foi por acaso. Deus marcou essa história, não foi tão somente para dizer que você foi livre naquele momento. Ele marcou a sua história com milagres, para saber que Ele precisa de você. Se achega a Jesus nesta tarde, se achega a Jesus
nesse momento. Que quem já vivenciou o milagre continue com Jesus, porque muito mais ele vai fazer. E aqueles que estão aguardando o milagre da parte de Deus, espera, porque vai chegar a sua vez. Chegou a vez de Pedro naquela manhã, chegou a vez dos amigos de Pedro naquela manhã, de todos juntos se alegrarem, glorificarem o nome do Senhor naquela manhã. Vai chegar a sua vez. Eu encerro essa live aqui nessa manhã, nessa tarde. Desculpa. Eu encerro essa live nessa tarde dizendo que vai chegar a sua vez. Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está indo à sua direção nessa tarde. Jesus está indo em direção desta pessoa a qual você colocou para que Deus entrasse com a providência. E a partir daquele momento, Pedro experimentou o melhor de Deus na sua vida e permaneceu nos caminhos do Senhor. Se nós fôssemos falar aqui da vida de Pedro, meus irmãos, pescador de homens, o Pedro sanguíneo, um Pedro nervoso, mas Jesus chamou ele, fez um milagre até mesmo antes de Pedro se converter. E eu quero dizer nesta manhã que o milagre de Deus vai te alcançar, vai alcançar a sua família. O nome do Senhor vai ser glorificado. Levante a cabeça. Não dê por perdido a sua história. Ele estava guardando as redes, lavando para pescar na noite seguinte, mas o milagre veio antes, veio naquela manhã. É Deus dizendo: o milagre está perto, o milagre está chegando. Ergue a sua cabeça. O milagre vai acontecer. Você vai se alegrar. Se fosse dar um tema, seria uma noite de fracasso, uma noite de derrota, uma noite de vergonha, uma noite de desespero, para uma manhã de vitória. Ei, em meio a algum desespero da vida, tem equilíbrio, permanece, confia no Senhor. Em meio à decepção, às vergonhas, confia no Senhor, que Ele vai chegar e tudo vai ser resolvido. O Senhor é poderoso, para isso que Ele veio, para entrar com a providência onde não tem mais solução, para mostrar o seu poder, o seu senhorio de Deus, do Todo-Poderoso, para acalmar o vento, a tempestade, fazer bonança, quebrar a lança, lançar os carros no fogo. E Ele manda você se aquietar nesta manhã, que Ele está indo de encontro ao teu barco. Que Deus abençoe. Se aproxime dele nesta manhã, e o barco vai ter o rumo certo. Você vai lançar a rede, vai ter sucesso e vai glorificar o nome do Senhor. Obedece a palavra de Deus. Confia na palavra do Senhor. Espere Jesus liberar a palavra. Espere Ele se manifestar em teu favor. Que vai dar certo, vai acontecer. E o nome dele será glorificado. Deus abençoe, no nome poderoso de Jesus. E eu creio que você recebeu esta palavra nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Abraço, queridos. Deus abençoe no nome de Jesus.